Paz do Senhor, meus irmãos, como estão? Tá bem? Oh, glória a Deus por isso. Estamos aqui para gravar mais uma palavra, um ensino das Escrituras Sagradas. Hoje queremos trazer uma mensagem sobre a herança não tem preço. E quando fala não tem preço, sobre herança, estamos falando do mundo espiritual, onde estão as leis espirituais e os valores eternos. E hoje nós queremos falar no mínimo de 3 personagens bíblicos, que é o rei Acabe, rei de Samaria, a própria Jezabel, a esposa dele, e o Nabote, que é uma personagem quase desconhecida pela maioria, mas que Nabote é o símbolo de uma igreja fiel, avivada, perseverante e na palavra. Já Acabe é o símbolo do mundo, do diabo e de tudo que é contrário à palavra. E a sua esposa Jezabel, que é o símbolo da influência para tirar a glória de Deus e afastar as pessoas da presença. 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 diz: Depois disso aconteceu o seguinte: Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio na cidade de Jezreel. Perto do palácio havia uma plantação de uva que pertencia a um homem chamado Nabote. Acabe tinha dito a Nabote o seguinte: dê-me a sua vinha para que eu possa plantar uma horta, já que fica ao lado do meu palácio. Eu te darei dinheiro em troca, ou se preferir te pagarei em ouro, ou qualquer valor que for. Nabote, contudo, respondeu: que Deus me livre de dar a herança que eu recebi dos meus pais. Aqui é uma proposta que foi feita pelo rei Acabe. O rei Acabe não era qualquer pessoa, um vizinho qualquer, um soldado, mas era o rei, uma pessoa preventiva, destruída espiritualmente, que não tinha interesse na obra de Deus. Era o símbolo de Satanás. E aqui mostra ele fazendo uma proposta para Nabote. Veja só que Nabote tinha perseverança, tinha palavra. Acabe não esperava que encontrar um crente como o próprio Nabote, que na etimologia o nome Nabote tem algumas variáveis no hebraico, porque a língua portuguesa ela é muito rica em palavras. A língua portuguesa brasileira ela tem cerca de 270 mil palavras. Já dentro do hebraico antigo, a qual foi escrito o Antigo Testamento, só tem 7.500 palavras no hebraico. E por isso uma palavra pode ter até 30 sentidos diferentes dentro do hebraísmo. E o nome, Nabote, significa frutos, significa palavra, significa profecia e também testemunho. Então o próprio rei Acabe não esperava que ia encontrar um crente que tinha palavra, um crente que tinha fruto, um crente que tinha profecia e testemunho. E uma categoria desse tipo de crente ou igreja, o diabo não consegue fazer câmbio, não consegue fazer negócio, porque o crente que tem palavra, ele permanece na própria palavra, porque foi o próprio Deus que deu a palavra como arma principal para nos guardar. Veja que isso é de suma importância, essa revelação da palavra na vida do crente. E o que Nabote ele queria conservar? A vinha, porque a vinha significa o reino de Deus, a vinha espiritualmente significa a manifestação do poder da alegria, porque da vinha sai o suco da uva e sai o vinho é um símbolo de alegria. O vinho é o símbolo do sangue do Senhor Jesus. E o que o próprio rei Acabe queria? Ele queria tirar de Nabote a vinha e dar para ele uma horta ou dinheiro, queria comprar o espiritual. Por isso que dentro do mundo espiritual, o que acontece? A horta é o símbolo das coisas da terra. A horta é o símbolo daquilo que se faz olhando somente para baixo. Já a vinha é o símbolo espiritual, porque quem trabalha com a vinha, dentro dos padrões a qual é as parreiras de uva, vive sempre olhando para cima, olhando para os céus. Até mesmo conta-se na Bíblia Sagrada, em 1 Reis 14, que Salomão tinha construído 200 escudos de ouro. E quando eles iam cultuar a Deus no templo, 200 soldados paravam na frente do templo e levantavam aqueles escudos, e o sol brilhava naqueles escudos, e algo extremamente lindo, aparecendo a glória de Deus. E certamente, para frente, um dos filhos de Salomão assumiu o reinado, e veio o rei do Egito, Sisaque, entrou dentro de Israel e roubou os 200 escudos que tinha do templo de Israel. O inimigo entrou para levar a glória de Deus, o que simbolizava a glória de Deus. Só que o rei que estava ali não se importou com isso.
mandou construir 200 escudos de bronze, fazendo algo semelhante, paralelo. Só que não era a mesma coisa. O bronze simboliza a humanidade, o que é natural, sem brilho. O ouro é o símbolo da natureza divina, da realeza, da glória. Não podemos viver do passado. Precisamos conservar aquilo que Deus deixou sobre a igreja, sobre a unção, sobre a palavra profética. Por isso que Paulo escreveu em Romanos 12, não se conformeis com esses séculos. Em Efésios 5, Paulo ainda diz, não vos embriaguei com vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. A própria Bíblia fala em Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar. E hoje precisamos de crentes como Nabote, um crente obediente. Nabote diz para o inimigo, a herança, aquilo que Deus nos deu, aquilo que os fundadores da igreja, os avivadores, reformadores trouxe, nós não negociamos, nem por oportunidade política, nem por formas de facilidade dentro do mundo materialista. Em Lucas 13, Jesus encontrou uma mulher que ele chama filha de Abraão, uma senhora que 18 anos estava presa por Satanás. Veja, aqui não fala de enfermidade. Era uma prisão espiritual, que ela vivia corcunda, olhando só para a terra. Ela não conseguia olhar para o céu. Mas quando Jesus viu aquela mulher encurvada, ele orou por ela, ela ficou curada. E assim Satanás tenta fazer no nosso dia, fazer que a igreja esteja aprisionada, olhando somente para aquilo que é materialista, aquilo que é passageiro, aquilo que é temporal. E por isso precisamos de uma manifestação, como Jesus fez para esta mulher, uma manifestação de libertação, para que possa valorizar o que é de cima, olhar para o autor e consumador da nossa salvação. Por isso que Acabe queria trocar a vinha de Nabote, para tirar a visão espiritual e dar alguma ocupação que ele pudesse ter só com a terra. Lembra quando o faraó disse para o povo hebreu que estava no Egito, que eles deviam trabalhar muito, porque assim eles não teriam tempo para buscar a Deus. A vinha se trabalha olhando para cima, a horta se trabalha olhando para baixo. Hoje o inimigo quer trocar o que é espiritual pelas coisas terreais. Hoje eles estão desejando mais que as crianças nossas vá para um curso de inglês no domingo do que vá para a escola dominical, tirando a essência de uma formação espiritual das crianças. Daqui a pouco o inimigo vai querer trocar o círculo de oração por um chá beneficente, trocar o culto de doutrina da igreja por algum culto social que promova o material ou que traga a essência da felicidade natural do homem. Por isso Jesus diz, ficar em Jerusalém, que até do alto seja revestido de poder, e ser-me-ei testemunha tanto aqui em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria, até o confim da terra. E a Bíblia diz que quando eles estavam buscando, veio um vento impetuoso. E esse vento impetuoso, dentro do contexto do hebraísmo que estava, significa apaixonado, fervoroso, dedicado, ousado. Jesus busca para o seu reino uma igreja que tenha esta qualidade, uma igreja apaixonada pelo aquilo que é espiritual, fervorosa, dedicada, ousada. Por isso que ele diz, buscais o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. O demais será o acrescentado. Em nosso tempo, nosso período, Satanás tenta transformar a igreja na igreja de Laodiceia, que diz, eu sou rico, sou enriquecida, nada tenho de falta. Mas Jesus disse para a igreja de Laodiceia, não sabes que é uma desgraçada, miserável, pobre, cega, nu? Te aconselho que te compre de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueça verdadeiramente, para que tenha as vestes brancas e que te vista, e não apareça a tua vergonha, a tua nudez, e venha ungir os teus olhos com colírios para que vejam. Não podemos trocar a vinha por horta. A igreja não pode trocar as orações por reuniões. A igreja não pode trocar a adoração por louvozão. A igreja nasceu no fogo do Espírito. A igreja precisa subir para os céus no fogo do Espírito. Não aceitamos, não negociamos aquilo que é herança espiritual. A igreja nasceu cheia do Espírito e deve permanecer pentecostal, com profecia, dons espirituais, santidade, língua estranha, palavra, doutrina, usos e costumes, que leva a igreja a ter a proteção a qual o inimigo investe diariamente para tentar corrompê-la. Por isso nós devemos pedir a Deus que Deus levante pastores, líderes, presidentes de ministério, como o próprio Nabote. Um pastor, um presidente, profetas que tenham palavras, que tenha perseverança, que tenha promessa e que tenha em sua vida um compromisso ortodoxo, que não negocie o que são verdades espirituais. Que Deus nos guarde
porque Jesus Cristo está voltando. E precisamos estar preparados para esse grande dia que vai acontecer. Que Deus venha guardar a igreja dele espalhada por várias denominações. Que Deus nos cubra com seu sangue, o sangue do seu Filho, para que possamos ser achados naquele dia como homens e mulheres que tenham a marca de Deus em nossas vidas. Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor esteja com todos vós.